Bom dia, pessoal. Me deram esse desafio hoje de acordar vocês aqui domingo de chuva. Então até coloquei um slide aqui. Que parabéns para vocês, porque comparecer num domingo chuvoso numa palestra não é para os fracos. Então vamos lá ver se a gente consegue manter vocês acordados até o final. Para quem não me conhece, eu sou Wagner Elias. Eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento da Conviso. Também sou o fundador e líder do capítulo da OASP no Brasil. Não sei se vocês conhecem, mas é uma entidade voltada para pesquisa e desenvolvimento em segurança de aplicações web. Então, a ideia da palestra é passar para vocês um pouquinho do que é o fuzzing, tá? Uma introdução bem simples do que é fuzzing, e depois a gente vê como que a gente pode usar essa técnica para encontrar falhas em aplicações web. Eu tenho usado bastante a técnica, ou seja, hoje posso dizer para vocês que 70% do meu tempo de teste de aplicação eu uso dessa técnica. A gente vai ver que a gente consegue identificar, se não a totalidade, mas a grande maioria das falhas de aplicação. Primeiro, é interessante que vocês não tenham a expectativa de que é mais uma daquelas ferramentas ou uma daquelas técnicas que você aperta o play e ele sai listando um monte de vulnerabilidades. Tá? Não é este o objetivo do fuzzing. O objetivo do fuzzing basicamente é fazer a aplicação gerar algum tipo de erro ou um retorno e baseado nesse retorno você conseguir identificar as falhas. Tá? Então a gente vai passar um pouquinho para falar disso. Vou falar depois do ASP Fuzzing Code Database, que é um projeto da WASP também que é relacionado ao fuzzing. Depois, como que a gente aplica esses testes, ou seja, onde a gente pode aplicar esses testes de aplicação em web. Uma conclusão e também uma demo, ou seja, a minha ideia é, a maioria do tempo, ficar focado numa demonstração, ou seja, a gente pegar uma aplicação, fazer os testes e ver qual o resultado que a gente consegue ter usando o fuzzing. Vamos lá, pessoal, somos fortes. Então, basicamente, a técnica de fuzzing hoje ela é bastante utilizada com a seguinte característica, não só em aplicação web, mas muito mais, aliás, em aplicações tradicionais, ou seja, onde você precisa injetar código para pegar um retorno e tentar entender, ver se tem alguma falha, ou muitas vezes até fazer engenharia reversa, depende da situação. Então, basicamente, o fuzzing você identifica todas as possíveis entradas de uma aplicação, e você injeta dados e analisa o resultado. Tá? Essa é a definição mais simples. Eu nem coloquei referência aqui, porque isso aqui foi eu que escrevi, tá? Não é nem Wikipedia, não é nada desse tipo, é o básico. O que é o ASP Fuzzing Code Database? Não sei se alguém aqui já viu. O ASP Fuzzing Code Database era um projeto que foi iniciado há alguns anos atrás, e o pessoal acabou tratando só como mais uma word list e ele ficou meio parado. Há uns 4 meses atrás, não menos, uns 3 meses atrás, eu peguei esse projeto, assumi esse projeto com o objetivo que é fazer o quê? Pegar esse ASP Fuzzing Code Database e transformar ele numa coisa, primeiro, dinâmica e que a comunidade consiga apurar a curacidade dos resultados. Ou seja, a gente sabe que o fundamental no fuzzing é a qualidade do dado que você injeta. Tá? Ou seja, não adianta aquela história, o fuzzing é pegar, injetar um monte de coisa e ver o que dá. Não é bem isso. Tá? Quanto mais qualidade você tiver, quanto mais você entender aquilo que você está injetando, a possibilidade de você encontrar falha aumenta. Então a curacidade aumenta. Então a ideia desse projeto, não sei se vocês conhecem, mas tem um projeto que chama Oval, que basicamente é uma linguagem, uma definição em XML para vulnerabilidades. Tá? Então lá você pega um XML, está tudo definido as vulnerabilidades lá, qual é a falha, como que explora, qual é o CVE dela, ou seja, uma definição de cada vulnerabilidade. Qual é a ideia do projeto? A ideia do projeto é a gente pegar várias definições e montando uma base de conhecimento de definições de listas, ou seja, não uma word list simples, mas listas bem definidas, e depois futuramente gerar um XML disso. Gerar um XML disso, e para que todas as outras aplicações, não só da WASP, mas quem quiser, depois eventualmente, quer usar uma lista que está sendo verificada a qualidade, está sendo atualizada, usa essa lista aqui.
aí disponibilizar esse XML para que as aplicações consumam. Se for para mim, diz que eu atendo depois, Jaime, por favor. Então, essa é a ideia do projeto. Tá? O projeto está bem no início ainda. Eu peguei ele, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma atualizada nas listas, algumas coisas que já não faziam mais muito sentido. E a partir de agora a gente vai começar a trabalhar na interface dele, e principalmente na geração do XML, e chamar a comunidade para que a comunidade vá interagindo e vá fazendo aí uma base cada vez mais eficiente. Agora vamos lá, pessoal. Agora a gente começa a entrar na parte principal da apresentação, que é como usar a técnica fuzzing em aplicações web. Quem já acompanha os outros eventos, aí, quem já viu as palestras do Rodrigo, principalmente, o Rodrigo fala bastante de fuzzing, mas voltado para teste de software tradicional, ou seja, identificar falhas em softwares tradicional. Software tradicional a gente pode chamar, não dá para chamar tudo de client-server, mas é aquele geralmente é executável, que roda na máquina, ou que conecta com alguma coisa no servidor. Tá? É diferente da aplicação web. O Rodrigo trabalha bastante com isso, tem bastante conhecimento nessa parte de fuzzing. E a técnica de fuzzing em web, ela vem, ao longo do tempo, ela vem sendo aplicada com mais força. O pessoal também começou a identificar que o fuzzing é eficaz, é possível tirar bastante resultado dele. Então começaram a surgir algumas ferramentas. Tá? Existiam muitas ferramentas já para fuzzing em software comum, compilado, e pouquíssimas para web. E diria para você que a qualidade das ferramentas de fuzzing para web ainda não era boa. Tá? Agora a gente começa a ter aí uma série de aplicações que são muito boas, tipo, a gente tem o JBros Fuzz, a gente tem o WebSlayer, que eu fiquei focado na nossa demonstração aqui, tudo no WebSlayer. Tem o Pitch, também, que ele surgiu como, na verdade ele é um framework, então ele tinha lá no início tinha bastante coisa para software tradicional, e agora ele tem também para web, lá você pode usar ele para teste de aplicação web. Então o foco aqui vai ser o WebSlayer. Então, o ponto mais importante, tá? A gente sabe que, lógico, quando a gente está testando uma aplicação, a gente vai precisar fazer o crawling dela, identificar todas as requisições, para que você possa explorar isso. Agora, a gente já tem um ponto que é fundamental de onde vai ser injetado o código, ou seja, na requisição HTTP. É nela que você vai injetar código. Nos parâmetros, diretório, cookie, até trocar a versão do HTTP, você troca e você pode ter resultado com isso. Então a gente vai mostrar um pouquinho disso. Depois eu vou mostrar também como que a gente analisa esse resultado. Porque eu posso injetar, até diria que, por exemplo, se você não conhecer muito bem o protocolo HTTP, você pode encontrar alguma falha usando fuzzing? Pode, né? Aquelas falhas que a gente costuma, salta na sua cara, né? Você está mexendo na aplicação, de repente, pula um negócio lá e tem uma falha. Agora, para que você consiga ter todo o resultado da técnica fuzzing, é essencial que você domine o protocolo HTTP. Ou seja, como fazer requisição, as respostas, analisar a resposta. E a gente vai falar um pouquinho disso, de como fazer, analisar esse resultado numa técnica fuzzing. Eu vou passar também aqui algumas vulnerabilidades que a gente pode identificar com fuzzing. Basicamente, não dá para dizer que todas, mas a grande maioria. Por exemplo, aqui eu vou dar o exemplo do top 10 da WASP, que são as 10 principais vulnerabilidades em aplicação web. Vocês vão ver que as 10 a gente consegue identificar usando a técnica fuzzing. E depois, bastante demonstração. Então vamos começar aqui, pessoal, aonde que a gente consegue injetar dados aqui no protocolo HTTP, numa requisição HTTP. Então aqui a gente tem uma requisição GET, né, que é uma requisição tradicional, aquela que, para quem não tem tanta familiaridade, é aquela que você passa parâmetro, tudo na URL, ou seja, você chama tudo na URL, não tem nada que fica junto com o conteúdo, que é o post, vai embaixo, né, a gente vai mostrar depois. Então aqui basicamente eu tenho o primeiro fuzz ali, eu coloquei a palavra fuzz, que é onde a gente pode injetar dados, tá? Ou seja, pode injetar e tentar explorar alguma coisa. Então, no primeiro fuzz ali, seria o fuzz de diretório.
Ou seja, é essencial quando eu estou fazendo crawling, identificando falhas em uma aplicação, testando uma aplicação principalmente, ou em pentest. Pentest a gente costuma fazer muito isso, porque às vezes você vai lá e identifica um diretório que são coisas sugestivas, tipo PHP MyAdmin, ou a gente identifica server status, que é do Apache, ou seja, várias coisas, um PHP info. Você pode identificar várias coisas só no brute force de diretório. O segundo brute force aqui principalmente, pessoal, nessa parte aqui a gente vai ver que as ferramentas, geralmente elas vêm já com uma lista de diretórios comuns, ou seja, diretório de administração do Tomcat, que é um servidor de aplicação, ou o diretório padrão no PHP MyAdmin. Então você já tem ali uma possibilidade enorme. Então por isso que a gente fala sempre que, olha, não adianta você colocar o seu diretório lá, e setar no robots.txt, olha, não indexa esse diretório, porque se alguém for testar, ele vai achar. Tá? Isso é fato, não se esconde nada na web. Na web, ou você controla, ou você disponibiliza. Não se esconde nada. Tá? Não tem como. Então, o segundo fuzz aqui é um fuzz de diretório, de arquivo, perdão. Eu já fiz um fuzz de diretório, identifiquei lá possíveis diretórios que possam ter dados que venha comprometer o servidor ou dar mais informação sobre o meu alvo. E depois eu posso fazer um brute force de diretório. Por que brute force de diretório? A gente sabe que quem desenvolve convencionalmente costuma usar padrões para definir arquivos. Por exemplo, quem nunca encontrou um connection.php? Todo mundo encontra quando você está testando. Ou pior, né? O connection.inc, que aí você vai lá, tem todas as informações lá, porque o servidor de aplicação não interpreta aquilo como a linguagem dinâmica, ele interpreta aquilo como um arquivo texto normal. Aí você vai lá e tem todas as informações que você quer lá. Quando eu pego um desses, eu fico até feliz, porque poupa um bom trabalho. Então, o fuzz de diretório também vai te ajudar a trazer bastante informação e muitas vezes até comprometer mesmo. Por exemplo, a gente vai ver que tem uma falha do top 10, que é quando você disponibiliza um arquivo ou um determinado acesso e aquilo está sem autenticação. Então, no brute force de diretório, você pode muito bem pegar esse arquivo. Você testa a aplicação, você entra, você vê que ela tem uma tela de login, você autentica e começa a navegar na aplicação. Só que em algum momento alguém esqueceu de setar que determinado arquivo também precisaria de autenticação. Aqui no brute force diretório você já pega ele e se ele não tiver a autenticação devida, você já consegue acessar direto. Depois nós temos o parâmetro, a gente sabe que sempre com arquivo vem um parâmetro depois. Então no parâmetro também, aí as possibilidades do fuzz aumentam vertiginosamente. Ou seja, aqui eu consigo injetar todo tipo de dado e onde eu consigo explorar o maior número de vulnerabilidades, que é nos parâmetros. User Agent. Parece pouco comum, ou seja, pouco utilizado User Agent, né? Agora, quem não já entrou naquelas páginas que aparece lá, olha, você está navegando com navegador Firefox 3. Alguma coisa. Hoje um pouco menos, mas ainda tem bastante. Tá? Esse é o cenário mais simples, quando o cara só identifica o browser lá. Só que quem garante o que ele está fazendo com aquele conteúdo? Ele está pegando o user agent da aquisição, mas será que ele está tratando aquilo? Ele está baseando uma consulta naquilo? Ele está fazendo alguma coisa? Então injeta código ele também, que pode ter resultado. A possibilidade de encontrar falha no user agent também existe. Até recentemente teve um artigo que o pessoal colocou, que saiu acho que no The Register, depois o Spooker escreveu também, que é XSS via user agent. Também dá para explorar bastante, e lá, inclusive, eles tinham uma série de sites bem famosos e conhecidos que tinham essa falha. E o outro, o cookie. Os biscoitos também costumam trazer, além de... Podem ser saborosos, tá, os biscoitos. Porque, geralmente, o cara pode ou armazenar alguma coisa no cookie, e você identificar. E como é que a gente consegue identificar isso via fuzz? Você injeta alguma coisa no cookie e, de repente, o seu nomezinho que aparecia lá em cima da aplicação, aparece um determinado dado lá. Ou ele quebra a aplicação e mostra o caminho do diretório onde está instalado. Ou seja, várias possibilidades podem acontecer.
Ou cookie, acreditem, mas tem gente que coloca informação clara lá no cookie. Lá tem nem na sessão ele guarda, dá muito trabalho. Então ele coloca direto lá. Ele coloca lá no final da sessão, ele dá ponto e vírgula e coloca uma variável lá. Perfil. Perfil igual a usuário comum. Aí você olha o cookie lá, o que você vai fazer? Injeta código ali naquele usuário comum que você pode encontrar um monte de coisa. Você pode encontrar um perfil administrador que está setado só pelo cookie, ou seja, uma elevação de privilégio. Você pode encontrar outras páginas. Então, cookie te dá uma possibilidade enorme de coisas que você pode fazer. Então, essa é uma requisição get. Então, depois a gente tem a requisição post, que já é uma requisição onde a URL a gente vai passar só diretório e arquivo. Tudo aquilo que a gente quer interagir com a aplicação, ela já vai vir uma linha abaixo da requisição normal. Então, eu tenho uma request, uma linha abaixo vai aparecer lá os parâmetros que estão sendo enviados via post. Então, aqui, mesma situação. Também posso fazer um fuzz de diretório, um fuzz de arquivo, alterar, aqui esse último, alterar. Por exemplo, tem uma situação interessante. Tinha um colega meu, um amigo meu, que ele estava comentando que o pessoal da SAP não sabia dizer para ele porque que vinha... Na verdade, ele achava que era criptografado, né? Por exemplo, ele snifava o tráfego que vinha do SAP e ele aparecia supostamente criptografado. Não aparecia em texto claro. E ele achou estranho porque era uma conexão HTTP normal, não era HTTPS. Aí ele perguntou para o pessoal da SAP, e como a gente às vezes tem esse dissabor, né? O cara não sabia. Não sabia porque aquele conteúdo numa requisição HTTP normal não vinha em texto claro. Aí tentou de tudo, a gente pesquisou, viu se tinha algum tipo padrão de criptografia ou de... me fugiu a palavra agora, de compactação, algum padrão de compactação, e não se identificava nada. Então não era algo comum. A gente tem algum JavaScript, a hora que você chama a requisição, pode ser o JavaScript que está compactando. Não tinha. Aí, conclusão, foi só mudar, ao invés de fazer uma requisição em HTTP 1.1, que é a versão mais nova, né? Apesar de já ter a 2.0, mas ainda não é implementada, a 1.1, que é a mais nova, a gente mudou para 1.0. O que aconteceu? Simplesmente a requisição já não compactou mais. Na verdade, nada mais era do que um padrão de compressão que a SAP usa. Então ele fez uma requisição com HTTP 1.0 e já veio o dado em texto claro. Ou seja, são pequenas coisas que você consegue... quem sabe como é que se comporta a sua aplicação se você fazer uma requisição com HTTP 0.9. Ninguém sabe, geralmente. Então, o fuzz te dá essa possibilidade de testar, ver o resultado e ver se você consegue explorar alguma coisa. E aí no post também a gente tem a mesma possibilidade que o get, né? A requisição é normal, só muda a forma como você envia os parâmetros. Aqui a coisa começa a ficar interessante. Quem viu minha palestra ano passado na H12HC, viu que eu falei bastante de possibilidade de se explorar XML e RPC. Quem aqui tem blog WordPress? 3 pessoas? Não, mais pessoas. Pode falar, pessoal. Ninguém vai explorar o WordPress de vocês, não. Tá? Ou seja, tem muito WordPress instalado. E o WordPress ele usa o XML RPC para interagir não convencionalmente. Se você entrar pela interface de administração convencional, você não vai usar XML RPC. Agora, muita gente usa, eu inclusive, usa editores externos. Ou seja, eu uso um plugin do Firefox, que ele vai lá, conecta no meu WordPress e atualiza para mim. Eu escrevo o post, ele vai lá e atualiza para mim. Essa comunicação é feita via XML RPC. E o que o XML RPC faz? Simplesmente manda um XML. Então imagine a possibilidade que você abre com isso aqui, podendo injetar código em um XML. As possibilidades são inúmeras, pessoal, desde um XPath, ou seja, que nada mais é que um SQL injection para XML, para
consultar dados em ODAP. Eu posso criar um DDoS, ou seja, um DOS, parar uma aplicação, injetando dados no XML. Quem sabe, do outro lado, como é que o XML-RPC está tratando aquela requisição. Ou seja, as possibilidades são inúmeras. Eu vou falar depois aqui de um exemplo, a gente vai fazer um exemplo aqui, eu vou demonstrar um exemplo, que é justamente o exemplo do WordPress, mas para fazer um brute force. Ou seja, o XML-RPC, nas últimas versões, ele já vem desabilitado. Porque já tinha se falado bastante disso. Eu falei ano passado que o XML-RPC abre um mundo de possibilidades para que você consiga explorar a aplicação web, porque você interage direto com a aplicação, ou seja, é um arquivo que te dá a possibilidade de fazer integração entre várias coisas. Então, o XML-RPC abre uma possibilidade imensa de exploração. Então, vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um brute force via XML-RPC usando fuzzy. Pessoal, acho que agora, como tem poucas pessoas, se alguém quiser levantar a mão e tiver garganta para falar lá do fundo também, pode ficar à vontade, tá? Depois, no final, eu vou abrir para pergunta, mas se alguém quiser interagir, fica à vontade. Vamos lá, dos cookies, por exemplo, no OASP, se seguir o guide que eles dão, por exemplo, de proteção, né, que eles têm o guide... O guide deles lá, né? Então, etc. Do cookie, por exemplo, sem seguir o guide deles, etc., a técnica de segurança que eles dão, você consegue aplicar o fuzzy mesmo assim, essa técnica de fuzzy, para conseguir invadir, mesmo seguindo todas as recomendações que eles dão, seguindo à risca tudo de segurança dentro da sua aplicação web? É possível. Porque existem duas situações, né? O pessoal sempre acha, olha, eu tenho as melhores práticas, eu tenho as melhores recomendações. Só que a implementação que vai fazer a diferença, entendeu? Você pode ter o guide da WASP te falando o que você precisa ter. Olha, o cookie, o ideal é que você tenha um padrão de criptografia que tenha uma entropia alta, ou seja, não seja algo que você consiga identificar um padrão e chegar ao resultado. Você tem que usar HTTP only, por exemplo, que não possibilita que o cara pegue o cookie via JavaScript. Se é SSL, você tem que usar o security bit, ou seja, só trafega o cookie por HTTPS. Agora, como é que você está implementando isso? Às vezes você pode implementar de uma forma não adequada e aí a possibilidade de exploração existe da mesma forma. Então, respondendo a sua pergunta, se eu usar todas as recomendações lá, eu posso ser explorado dessa forma? Pode. Depende de como você implementa. A linguagem, se você conhece a linguagem, se você implementa da melhor forma. Porque cookie é uma coisa... Quando você usa ele por padrão, você tem algumas falhas que são facilmente corrigidas, tipo session fixation, que nada mais é do que você enviar, por exemplo, você tem lá uma sessão que está ativa e ele tem um session ID. Não sei se todo mundo conhece aqui, depois eu mostro aqui para vocês. Ele tem um session ID, que é uma string que ele usa para manter a sessão da aplicação. O session fixation é você ir lá e mandar, ao invés de você esperar ele setar uma sessão e te enviar o resultado, você já faz a requisição mandando, olha, o meu session ID é esse aqui. Se a aplicação vulnerável é session fixation, você já autentica sem nada. Então isso é uma coisa fácil de corrigir. Agora, como o cookie, tem gente que acha que cookie é banco de dados, né, que começa a inserir todo tipo de informação dentro dele, aí a festa começa, né? Aí você começa a explorar de tudo dentro do cookie. Então, respondendo a sua pergunta, sim, ainda há a possibilidade de explorar. Então, aqui, pessoal, eu injetei conteúdo, ou seja, eu fui lá, inseri um determinado dado, agora a aplicação vai me dizer, vai me retornar, olha, a falha é tal. Não. Você vai ter que pegar aquele resultado e analisar ela. Então, esse resultado pode ser desde um 200, que é uma requisição bem sucedida, ou seja, eu fui lá, pedi um arquivo no servidor, olha, me dá um arquivo tal. O servidor me entregou, ou seja, sem nenhum problema, então ele vai me dar um resultado 200. Com esse resultado, eu posso ter algum problema? Ah, mas não gerou nenhum crash, não gerou nada. Pode. Você pode, se você executar, por exemplo, um SQL Reaction bem sucedido, ele vai te dar um 200 e vai retornar os dados lá na página. Então, analise também 200. O 302, eu consigo, o que o 302 me traz? O 302 pode trazer
coisas como um redirecionamento, por exemplo, um redirect. 302 é um redirecionamento, tá? É quando eu faço uma requisição em determinada página e ele me encaminha para outra página. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, o que eles chamam de Open Redirect, que é, eu pego uma URL lá que o cara está direcionando, em vez de usar o URL que ele tinha previsto, eu uso uma outra URL. Por exemplo, a gente pode usar para ataques de phishing. Digamos que o banco abc.com tem lá um redirect, que é a hora que eu clico num determinado link, ele me manda, redireciona para outra URL. O que acontece, por exemplo, se eu for lá e na URL que ele está mandando redirecionar, eu colocar a URL do meu site, por exemplo, que pode ser um site malicioso. Se a aplicação não validar aquele redirect, eu vou acontecer o quê? Por um acesso comum, conhecido de um banco, eu posso ser redirecionado para um outro site. Então aí o cara pode fazer, por exemplo, um site falso e coletar informação. As possibilidades são enormes. Para vocês terem uma ideia, o Outlook Web Access, até o 2003, tinha esse problema. Quando você tinha lá a sua interface, aliás, quem tem, verifique, porque ele tem esse problema. Vocês vão ver que lá na interface de administração não, de login, para você acessar seu e-mail, se você digitar o seu usuário e senha, ele vai redirecionar. Tem uma URL igual à URL que ele vai ser redirecionado. Se você for lá e alterar aquela URL para qualquer site, ele redireciona normalmente. Tá? Então, se você pegar lá, escrever qualquer coisa e alterar a URL, na hora que você dá um OK, ele vai redirecionar para o site que você quiser. Tá? Então, o que você pode fazer com isso? Capturar a senha, por exemplo. Você pode montar um site falso e o cara achando que ele vai lá digitar alguma coisa, erra, porque ele não vai conseguir autenticar e é redirecionado para outro site. Aí ele vai lá e digita de novo a senha dele, você captura a senha. Então, o 302 você pode identificar essas situações. Além de umas coisas mais bizarras, né? Tipo, o cara valida a primeira requisição, só que depois do 302 passa tudo sem validação. Então, você já vê que o cara não tem problema de autenticação. A outra situação é o 401. O 401 é quando você encontra um diretório ou um determinado arquivo, você fez uma requisição, só que esse diretório está protegido, por exemplo, um htaccess, que é pedindo usuário e senha. Que é diferente do forbidding, que é o 403. O 403 você não acesse. Tá? O 403, só quem é local ou uma determinada pessoa, usuário ou servidor pode acessar. 403. O 401 não. O 401 quer dizer que existe lá um pedido de usuário e senha, que é um htaccess. E aí o que você pode encontrar com isso? Por que é interessante você analisar uma requisição 401? Por exemplo, se o cara não fez um htaccess bem feito, você pode, digamos que ele pediu lá só o GET. O arquivo htaccess dele colocou uma regra só GET. Se você fizer uma requisição em POST, você acessa o diretório que o htaccess não vai funcionar. Um exemplo. Tá? Então, tem N possibilidades. Então, é ideal você pegar essas respostas do HTTP. A outra resposta é uma 500. O 500 quer dizer que aconteceu algum erro. E aí, através desse erro, você pode lá, às vezes, pegar a informação do servidor, sistema operacional, uma série de informações. E aí, pessoal, quando eu faço fuzzing, eu vou ter um volume muito alto. Imagina eu fazendo várias requisições de todo tipo, injetando vários dados, várias definições que são incomuns. O que vai acontecer? Eu vou ter um monte de resposta, um monte de coisa para analisar. Então, o que eu preciso fazer com isso para me ter possibilidade de ganhar velocidade e conseguir analisar da melhor forma? Eu posso usar a expressão regular. Pesquisar, por exemplo, olha, usuário autenticado. Usa uma regex para ele tentar procurar naquelas respostas que você teve no fuzzing para ver se você tem alguma dessas foi bem sucedida. E qualquer outra coisa que você queira procurar. Expressão regular ajuda bastante. A outra coisa é comparar resultados. Ou seja, a gente vai ver o WebSlayer, por exemplo, ele já faz isso de uma forma bem simples. Então, eu estou fazendo lá um brute force de diretório, por exemplo, em uma aplicação. Ele vai me retornar lá um usuário, um 404 que não existe, ou um 200 que existe. Só que, o que acontece se eu fazer um hash dessa resposta? Pegar cada resposta dessa e gerar um hash. Vai acontecer o seguinte. A maioria das requisições, eu já vou excluir ela, porque ela vai ter o mesmo hash.
Então, vou lá, olho uma requisição, aquela requisição, olha, o que é essa requisição que tem o hash tal? Ah, é um 404, não me trouxe informação nenhuma. Eu posso olhar o hash dela e ver que existem outras N requisições que têm o mesmo hash, então quer dizer que elas são iguais. Então, descarta tudo isso e vou trabalhando com outras. Então, o hash ajuda a você pegar os resultados e fazer, analisar a coisa mais próxima, ou seja, chegar a uma efetividade maior. Acho que um exemplo bem interessante aqui, não sei se quem já fez análise forense, ou já estudou análise forense, o NIST, por exemplo, ele fornece lá uma base de hashes no sistema operacional. Então, quando você vai fazer análise forense, você faz o quê? Você vai lá, roda aquela base de hash, e você vai ver que muitos daqueles arquivos, pelo hash ser o mesmo, são arquivos comuns do sistema operacional e não foram comprometidos, ou seja, estão intactos. Então, o que você faz, você tira aqueles arquivos e analisa todo o resto que o hash não bateu. Tá? Então, o hash ajuda também nessa situação de fuzzing. Agora, pessoal, como eu tinha falado para vocês, quais falhas eu consigo identificar através da técnica de fuzzing? Então, eu trouxe aqui, ó, essa definição é interessante porque recentemente foi disponibilizado o Top 10 para fazer sugestões, ou seja, ele está um beta, ou seja, foi lançado beta, ainda o pessoal pode fazer sugestões e depois vai sair a versão final. Então aqui a gente tem uma série de vulnerabilidades. Por exemplo, falha de gestão, com certeza a gente vai conseguir identificar com fuzzing, não tem a menor dúvida disso. Cross-site scripting também, por quê? Eu posso ter definições onde eu injeto um JavaScript, por exemplo, e a aplicação me retorna o resultado. Quebra de autenticação e gestão de sessão. Também, eu posso desde a manipulação de cookie até um brute force no usuário e senha, também consigo, só com fuzzing, fazer isso. O A4. O fuzzing faz isso com o pé nas costas, como diz. É quase um aperta e pega o resultado, porque é como eu falei para vocês, um acesso direto é quando tem um determinado usuário, um determinado arquivo, e o acesso ele direto, ele está sem autenticação. Como os famosos .inc. Vocês querem fazer um teste, pessoal? É assustador, né? Mas pode procurar que vocês vão encontrar. Quem aqui já usou aqueles sites onde os caras costumam disponibilizar sisteminhas prontos? Você chega lá, eu quero um cadastro em PHP. Você entra lá no phpclasses.org, procura lá, o cara te traz lá, tem vários exemplos, várias pessoas que mandaram lá sistema de cadastro em PHP. Procurem lá para ver se vocês não vão encontrar arquivos .inc, por exemplo. Vários deles têm isso. E o que mais assusta é que geralmente esse .inc não é qualquer informação. Geralmente é um connection.inc ou um db.inc, que é um arquivo que tem lá usuário e senha do banco. Tá? Então, o A4 aqui é muito fácil de identificar com fuzzing. A gente vai demonstrar aqui. O cross-site request forgery também é fácil de identificar com fuzzing. Por quê? O cross-site request forgery nada mais é do que usar um cross-site script como vetor para executar tal função. Então, digamos que existe um cross-site script no Gmail, e o que é o cross-site request forgery? É quando eu mando um phishing, alguma coisa para um cliente, para um usuário final, e o cara está lá com o Gmail autenticado, por exemplo, e aquele JavaScript consegue pegar tal informação ou roubar contatos, fazer alguma coisa com aquele JavaScript. Então, a diferença do cross-site request forgery é o quê? Eu tenho por base que o meu usuário está autenticado. Eu vou usar o privilégio, ou seja, o que ele já tem de autenticação para fazer determinada ação. Então, ele é basicamente um cross-site scripting que eu exploro o usuário autenticado. Aqui no Top 10 ele mudou aqui, ó, a ordem aqui, né, do Insecure Configuration Management. Isso aqui é, por exemplo, o cara disponibilizar o Apache por padrão, ele traz lá um arquivo server hífen status. O que isso acontece? Eu posso monitorar o Apache lá, as requisições do Apache, qual é a máquina, tudo isso. Então, aqui, uma falha de configuração, o fuzzing também pega, porque tem lá, por exemplo, se eu usar uma lista com diretórios, você consegue pegar o fuzzing. Com o fuzzing você consegue pegar essas configurações indevidas. A outra é falha de restrição URL, ou seja, como eu falei, tem um determinado diretório que era para ter uma autenticação e não foi colocado por algum motivo. Passou batido com alguém. O
o outro é o Insecure Cryptographic Storage. Isso aqui você pode, desde o cara, por exemplo, armazenar a criptografia no cookie, uma chave de uma criptografia no cookie, e você conseguir quebrar aquilo, até encontrar um determinado diretório onde o cara armazena chaves. Então isso possibilita. Isso aí é o sorteio do carro zero depois, Rodrigo? É que no início eu falei que quem ficasse acordado já ia concorrer a um carro zero no final, hein? Então, a outra é Secure Communication, a mesma coisa, ou seja, a gente faz várias requisições e você lá, ao invés de fazer uma requisição em HTTPS, você faz uma HTTP. Muitas aplicações, por mais que o cara tenha o HTTPS configurado, ele não vai lá, ele não seta a configuração para dizer, olha, via HTTP não vai funcionar. Então, só vão funcionar os dois. Então, se eu inverter uma requisição, ao invés de HTTPS fazer o HTTP, eu posso pegar também informações, porque vai passar tudo em texto claro, né? E aí é que interessante que o Top 10, o 2010, ele colocou duas novas coisas ali que ao meu ver, fazia muita falta, principalmente o redirect. Porque o redirect a gente pega em vários sites, e isso para phishing é uma maravilha. Tá. Então, ele colocou lá, ó. Cadê o... Peraí, acho mais fácil mandar no meu slide, né? Já que eu sou cego. Esse aqui, ó, o A8 do Top 10. É um Insecure Cryptographic Storage. Tá? Então, perdão. O A9. É o A9. Tá? Então, é um redirect, agora consta também no Top 10. Então, a gente vai ver que todas essas falhas aqui, pessoal, a gente vai conseguir pegar tudo com fuzzing. Tá? Eu vou fazer um teste aqui com... Então, o primeiro que eu vou usar aqui, eu vou usar o Deerbuster. O Deerbuster ele vai fazer um brute force de diretório, ou seja, ele vai tentar descobrir diretórios na aplicação. Então, eu subi uma aplicação demo aqui na minha máquina. Então, vamos fazer um teste aqui para... Vou escolher aqui uma lista. Vou pegar uma lista de diretórios pequena que tem aqui. Ó, aqui eu posso também, ele automaticamente também já faz o fuzzing de arquivo. Então ele procura diretório mais arquivo. Eu posso eliminar isso? Posso. Agora, ele já vem ali setado. Aqui, eu quero procurar uma aplicação Java, então coloco um JSP. Agora aqui está PHP. Então a gente vai ver aqui, eu vou dar um Start. A gente vai ver que rapidinho, ó, já começa a saltar. Ele é multithread, tá? Então coloquei ele... Vai começar a saltar um monte de coisa. Ó, ele já vai mapeando todos os arquivos que estão no diretório. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante aqui. Olha, ele está mapeando todos os diretórios. Está fazendo lá um... Ela encontrou o WordPress também no meu... Essa visão aqui fica mais fácil. Aqui nos includes, ver se ele já encontrou alguma coisa. Ó, aqui no include, o que ele encontrou? É uma resposta 200, ou seja, é um arquivo válido. E se a gente for lá no browser e chamar isso aqui, o que vai acontecer? Ó, includes config.inc lá conforme ele tinha. Opa. Tá lento, hein? Ó. Então, como eu falei para vocês, ó, um arquivo .inc que estava lá, o Brute Force encontrou, você acessa ali direto, tem lá database, usuário, senha. Aí o pessoal fala assim, não, mas isso aqui é só uma apresentação demo aí, que você colocou esse... Não, então façam o teste que eu falei para vocês. Vão lá, por exemplo, PHP Classes e baixam um cadastro PHP lá, ou procurem lá na pesquisa mesmo por config.inc ou connection.inc para você ver a quantidade que vocês vão encontrar lá. Vamos ver se ele encontrou mais alguma coisa aqui.
tem um server.com. Ou seja, ele vai encontrar um monte de diretórios e arquivos, e aí, como eu falei para vocês vão analisando, vendo qual é o resultado disso. Ó, vocês viram que tem bastante 200, mas tem um 403 aqui. Ó. Quer dizer que você não consegue acessar. Mas tem lá um diretório, então é um forbidden que está configurado para não acessar. Vamos fazer um outro teste aqui agora. Então esse aqui, pessoal, é o WebSlayer, tá? Parar o Dirtbuster aqui, porque ele fica... Tá com 200 threads aqui, ele tá bombando lá. Então o WebSlayer já é uma ferramenta bem mais completa, ou seja, já te dá bem mais possibilidade de fazer fuzzing na aplicação. Então vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu navegar aqui na aplicação. Acho que é um XSS aqui. Então como é que eu pego os posts? Eu posso usar, por exemplo, esse cara aqui. Pegar a requisição HTTP aqui. Eu faço o que? Eu estou vendo aqui que tem um get. Vamos pegar um get do... Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que eu quero. Então eu seto ele aqui no WebSlayer. Tá. Então o URL, como é um post, eu vou ter que colocar o dado do post aqui embaixo. Eu também poderia aqui já injetar código no User Agent, porque ele vai também montar o User Agent no fuzzing. Então vamos pegar aqui. Cadê? Deixa eu fazer um. Não, está passando via get, perdão. Fica mais fácil ainda, não vai nem no post. Vai aqui, ó. Name igual. Aí eu coloco fuzz, que é o que eu quero injetar dados ali naquela requisição. Então vamos pegar o dicionário aqui, que é uma lista, na verdade. Então vou usar uma lista de injection aqui. Eu seto a lista. Eu posso também encodar isso. Ou seja, vai que o cara está validando lá, faz aqueles porco replace lá que os caras fazem, né? Ficar alterando, em vez de validar, eles fazem replace, né? Se vier select, altera. Então eu posso encodar isso também. Então vamos startar aqui, ó. A gente vai ver que ele começou a executar. E aqui já veio. Opa. Tem uma coisa errada aqui, né? Aquela velha história, né? A demo sempre quebra as pernas do cara, né? Você testa até 1 hora antes de fazer a palestra. Chega na hora ele... peraí que funciona, pessoal. Aqui ele tem que aparecer as requisições aqui, ó. A gente analisa a requisição. Aí você pode, pela quantidade de linhas, pelo o código, né? Ou seja, 200, o que ele trouxe, palavras ou o hash. Ou também pesquisar pelo regex, né? Fazer um regex aqui, apertar aqui, ele já faz um filtro. Mas calma aí que a gente vai ver o que está acontecendo aqui. Por que ele não injetou? A linha de threads está certa. Mas não tinha por que não injetar, não. Tá funcionando.
Vamos ver aqui. Olhando o log aqui para ver o que ele... Ele era pra... Cadeira, né? Daí vamos ver por que ele quebrou minhas pernas aqui. Continua. Quanto tempo a gente tem ainda, Rodrigo? Ainda. Caramba. Não sei o que aconteceu aqui. Cara, estranho que essa release que você está usando não está mandando nada de injection, né? Tá mandando só nomes. Parece que ela é de autenticação, essa Big aí. A Big sim. Eu coloquei a outra lá, a Big, só para ver se seria... Mas ele tá injetando normal aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu dar um clear aqui. Acho que ele tem... Vamos ver qual que é o request que ele fez, né? Ele mostra? Deixa eu ver aqui, esse cara aqui que fica mais fácil. Ele fez um get. Ah, tem, ó. Foi um negocinho do cookie aqui, pessoal. Ele está injetando aqui, ó. Calma aí. Depois eu mostro aqui pra vocês, pessoal. Por algum motivo o meu fuzzing aqui não quebrou minhas pernas. Não, peraí que eu acho que um minuto, Rodrigo. Vai tá aí. Bom, galera, enquanto ele tá terminando aí de tentar ajeitar um exemplo, eu vou começar o sorteio. Só estão me ouvindo aí no fundo? Eu já tô meio sem voz, eu vou ficar de vez. Não conseguiu, da próxima... As demos sempre tentam, né? Como diz o cara, se fosse bom não chamava demo, né? Ô louco, aí me tirou. Então aqui, pessoal, o que eu tinha falado para vocês, ó. Então tem um 403, ou seja, existe um diretório lá, ou seja, IBIN, um diretório null, só que ele está protegido, né? Não consigo autenticar nele. Só que tem um 301 aqui, ó. O que aconteceu? 301 quer dizer que ele fez uma requisição, deu um 200 e ele já abriu, redirecionou, né? Ou o 301 é um que a gente chama de redirecionamento permanente, ou seja, direto já, ele não faz nem tipo de... Então ali, ó, o que a gente descobriu ali, ó? A gente encontrou um diretório chamado PHP MyAdmin. Então o que acontece se eu vier aqui e jogar um PHP MyAdmin aqui? Encontrei uma interface de banco de dados, MySQL. Então, pessoal, nosso tempo
encerrou, mas a ideia era mostrar para vocês que o fuzzing, vocês viram que com algumas requisições a gente consegue descobrir uma série de coisas, um config.in que está com o usuário sem disponível, uma interface de banco de dados e várias outras coisas poderiam ter sido descobertas aqui, tá? Obrigado, pessoal.